Boa tarde! Adoro essa música. Sejam muito bem-vindas, bem-vindo à nossa live com a doutora Isabela, da Medicina Esportiva. Vamos aguardar, mandar o pessoal chegando. Eu te desejo vida longa. É isso aí. Mandando aviãozinho aqui pro pessoal. O assunto aqui. Olá, doutora Isabela já entrou, Elizabeth. Oi, Lisa! Dá uma acenada aqui. Olha essa música pra você. Então a nossa live hoje é especial no mês de Outubro Rosa. E também, em especial, as nossas participantes do desafio, que elas estão vencendo o seu desafio com criatividade, mudando o seu olhar em relação à saúde física e mental. Então, em especial, aqui já está a Carla, a Cris, isso aí, a Márcia já entrou. Bora lá! Então, a gente vai começar a nossa live, que a gente não pode perder um minuto, certo? Lembra dessa música, meninas? A música da nossa vida, do nosso desejo. É? O Instagram tá um pouquinho lento, está enviando ainda as notificações. Mas que meu amigo! E é hoje a nossa doutora especial, a nossa amigona aqui do espaço. Minha doutora. Sim? Vamos começar a nossa live, então, vou chamar já a doutora, ela já está pronta, e aí o pessoal vai entrando, certo? Vamos começar, vou te chamar, Isabela. Deixa eu desligar o som aqui. A gente já faz a testagem do som aí, tá? Nossa live especial. Manda um aviãozinho aí. Oi! Oi, Lucy! Oi, lindona! Tudo bem? E com você? Uma mulher? Ótimo! Ah, então tá bom. E aí, com um dia desse, né? Um fresquinho maior para nós aqui, né? E não precisamos usar máscara, né? Uma live especial. Olha só, né? A visita era para vir aqui no espaço, mas quem diria nessa pandemia, né? Uma live especial aí também ao mesmo tempo, né? Tudo a gente transforma em oportunidade, né, Lucy? Vai ter um momento de eu ir pessoalmente no teu espaço. Vai ter, eu já te prometi, né? Que Mas a gente delícia! participou um pouquinho aqui com a live, que também tira esse estresse do dia a dia, do tempo de deslocamento, né? Eu acho que foi uma das coisas mais legais dessa pandemia, entre tantas coisas difíceis que a gente teve, foi a gente se abster um pouco desse tempo de trânsito, de estresse, de deslocamento, né? Isso foi legal. Então, vamos aproveitar. Com certeza, né? Todo minuto é válido. Deixa eu só fazer um teste aqui, meninas. Tá bom o meu som? Eu tive que usar esse fone, porque meu celular, desde as 2 horas, Zoom, ala, WhatsApp, e não carregou a bateria suficiente. Eu tive que botar esse fonezão aqui, deixar carregando meu celular. Tá bom o som aí, meninas, que estão me ouvindo? As que estão entrando? As que chegaram? Diz aí um ok. Tá bom o som?
Ver se elas digitam alguma coisa. Ajuda a gente aí pra gente já iniciar a nossa live. Porque às vezes as outras lives meu som ficou baixinho. Obrigado, Carla. Já respondeu lá, então. Então, doutora Isabela, eu quero que você te apresentem, né? Para quem acha que todo aqui, por enquanto eu tô aqui, todo mundo que está aqui já me conhece, né? Mas eu sou a Rusi, prof. e gestora do espaço, mas eu quero as palavras te apresentar, né? Um pouquinho para a gente aí. Quem é você, a Mulher Maravilha? Ai, nem diz assim, Rússia, fica numa pressão. Ai, não, não fica não. Se sente, porque é maravilhosa, maravilhosa. Eu até escrevi aqui, ó, é uma live brilhante, gente. Os olhos de vocês vão brilhar, a mente de vocês vão brilhar. É tudo de bom. Rússia, tu quer que eu me apresente? Como é difícil falar da gente, né? É, tu viu só, né? Eu falo demais. Eu acho que deixa pra te falar um pouquinho aí. Elas conhecem, eu deixei lá já o currículo, né? Seu ali, a apresentação, mas acho que na fala é diferente, né? A fala, a digitação é uma Claro, coisa, claro, mas a com tua certeza. fala é melhor. Bom, eu quero destacar que eu conheci a Rússia, eu chamo ela carinhosamente de Rússia, porque é uma amiga querida, uma colega profissional de dança. Nos conhecemos na pós-graduação em dança da PUC, né, no curso de especialização Lato Sensu. Rússia, eu já não me lembro quanto tempo faz, porque o tempo passa voando, né, mas foi uma das lindas turmas que nós tivemos nesse curso. E conheci naquele momento em que eu estava professora e a Rússia estava aluna, e eu sempre coloco isso porque ali é um encontro de muitas pessoas que já são profissionais de dança e estão ali para se abrilhantar, para se aperfeiçoar, né? Então eu vejo com muito carinho aquele momento, porque não tem essa questão vertical assim do professor, do aluno, a gente está ali para trocar experiências, né? Muito já aprendi com todos os alunos desse curso, e logo depois que termina aquele 1 ano e meio, que é muito rápido, a gente está aí junto na luta, brigando pelas mesmas coisas, pelo mesmo espaço do profissional de dança. Então foi assim que eu conheci a Rocieli, e a Rocieli é uma guria assim, encarnada, como a gente diz, né? Desde então ela nunca parou de estudar, nunca parou de se aperfeiçoar, não existia nem, eu acho que a ideia, né, Rússia, do teu espaço, e olha tudo que já cresceu, tudo que tu construiu. Então eu quero dizer para vocês que estão com a Rússia que a gente não combinou essa fala, tô falando agora, tá? Mas que é para vocês se orgulharem muito e se apegarem muito a esse projeto da Russiele, que é um dos poucos, existem alguns outros, mas um dos poucos que é tão focado na saúde da mulher e tão dedicado, né, com tudo que ela pretende colocar em volta para oferecer essa saúde multilateral, né? Então foi assim que eu conheci a Rússia. E eu sou também vinculada com a dança desde criança, dançava desde pequenininha, né? Como é frequentemente a história das nossas meninas aqui. Mas depois, na hora de fazer as escolhas profissionais, eu não consegui desvincular a dança da minha escolha profissional, que foi a medicina, a minha escolha acadêmica, assim, de formação, né? Eu segui sempre dançando, nunca parei de dançar na minha vida, nem nas épocas mais difíceis. E eu fiz a faculdade de medicina, fiz a residência de medicina interna, que é a clínica geral do adulto. Depois eu fiz reumatologia e medicina do esporte. Então, tudo isso é só para dizer para vocês o quanto eu quero e preciso e gosto de entrelaçar essa visão global da pessoa, né? Eu não entendo que a gente seja dividido em gavetinhas, né, Rússi? Não dá para dizer que tem um médico desse dedo, um médico desse olho, um médico dessa cabeça. Então, a gente precisa entender a pessoa como um todo e, claro, ir se especializando em pequenos assuntos para poder se aprofundar mais, mas sempre ver a pessoa como um todo. E atualmente também eu sou professora do curso de licenciatura em dança da URGS, né, há 6 anos já que eu estou lá, é um curso que existe há 10 anos. Então a gente está tentando inspirar também jovens moças e rapazes que estão se formando para serem professores de dança. Olha só que lindo. A gente precisa de muitos profissionais, né, Isabela? Muitos desses, né? E olha só, faz já mais ou menos uns 5, 6 anos que a gente se conhece, porque eu tava grávida já do Benjamin, eu acho que eu nem sabia que tava grávida, tal do açaí lá. E aí eu acho que foi logo antes, a cadeira lá, eu me lembro que na finaleira eu tava com muito esforço para aprender, porque eu não sabia que tanto sono não tinha na aula. Que pena que os colegas não estão aqui, eu tinha que, meu Deus, que tanto esforço.
Mas a aula dela, na hora da aula dela, a gente não queria nem intervalo, a gente queria era ouvir, comer as informações, que tanta coisa linda que ela passava pra gente. A gente ficava, nossa, então existe isso mesmo. A gente achava que às vezes era coisa da gente, mas foi um aprendizado fantástico com ela mesmo. E graças, assim, gente, é a minha mentora, né? Eu gosto de dizer isso, que eu tinha umas dúvidas, né? Eu não queria uma dança, assim, a dança padrão, eu queria uma coisa que fosse viajar e flutuar. Porque mulheres, né, a gente enjoa um pouquinho fazendo sempre as mesmas coisas, sempre a mesma rotina do sistema tão robótico que a gente está. Eu queria trazer o espaço, a dança, e através disso, com essas ideias que eu venho, estou estudando, aprendendo ainda, eu sempre pergunto para ela me ajudar, gente. Ela me auxilia muito, as lindas palavras dela. É isso mesmo, né? Então, assim, olha só, para agradecer o pessoal que está entrando, agora está entrando o pessoal, fique bem à vontade para perguntar, a doutora vai falando, né? E aí a gente vai, eu marco ali, eu fixo a pergunta, daí você pode, se conseguir visualizar, eu te dou um sinal. Então, o nosso assunto é bem aquela questão, né? Movimento para a plenitude da mulher. Ah, é saúde, né? Então, fala um pouquinho para a gente aí, doutora, né, sobre a situação de como a gente está vivendo, sobre. É uma pergunta que é para tudo, né? Mas para as mulheres, assim, que estão assistindo, esse movimento da saúde, o que está se trazendo, o que a gente tem que estar buscando, e trazer essas questões, principalmente na área de vocês, né, da medicina, que estão agora entrando em campo de mais informações, né? Vamos aí para a mulherada. Perfeito, Rússia. Eu vou tomando umas notas aqui, porque o pensamento vai rápido e vai longe, né? Quando eu vejo, eu já passei de um assunto para outro, para outro, para outro. Então, vocês me parem, só façam assim, Rússia, tu faz assim, me para, me Tá. pergunta a qualquer hora, tá? E o pessoal também que está falando palavras super gentis aqui no chat, muito obrigada, gente. Um beijo, um agradecimento por já ser recebido assim com todo esse carinho. Vocês vão me parando e vão dizendo, ó, tu esqueceu de responder outra coisa, que a gente vai falando, tá? Mas para esse início, Rússia, eu separei duas questões. Primeiro, a palavra harmonia, e segundo, uma questão relativa mesmo ao exercício para a mulher. Estou anotando aqui, exercício para a mulher. Perfeito. Naquela chamada que eu gravei, que tu me pediste para a gente colocar ali na divulgação, eu falei do porquê da palavra harmonia, né, que foi uma palavra também que eu sugeri para o teu espaço, para essa palestra, para o programa, e eu falei que é a palavra da minha vida nesse momento, né, e que eu gostaria que fosse para sempre. E eu acho que o conceito de harmonia, ele se engancha no de plenitude, que nós colocamos aqui, né, no título da palestra, o movimento para a plenitude da mulher, e ele compreende, subentendidas, algumas coisas muito importantes. A harmonia significa as coisas se darem bem entre si, apesar do que elas possam ter entre si que não combinam. E isso pressupõe uma ideia de aceitação, que é o que nós mulheres muitas vezes não temos, né? Os outros universos da sociedade, muitas vezes o universo masculino, ele é mais educado para aceitar do jeito que é, né, para se aceitar do jeito que é. E muitas vezes os homens também têm essa dificuldade, não vamos dizer que não. Mas particularmente o universo feminino, que é o que a gente está falando aqui especificamente, eu vejo que nas diversas gerações que a gente acompanha, a gente tem muita dificuldade de se aceitar, às vezes cansada, né, desestimulada com alguma coisa, ou com vontade de romper aquela rotina da sua vida, de terminar um relacionamento e começar outro, de terminar uma rotina de não exercício para se dar o tempo de começar, né? Então eu acho que a harmonia é a palavra fundamental na aceitação das coisas que a gente não gosta, né? Porque para mudar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar, entender que elas existem na tua vida e que elas têm uma repercussão na tua vida. Esse horário, essa família, esse trabalho, com tudo que isso tem de bom e de ruim, né? Depois que a gente aceita e que a gente olha com maturidade para essas coisas, com muita calma, é que a gente tem condições de dizer, ok, isso eu quero que continue, isso eu quero que mude. Disso que eu quero que mude, o que, que é mutável, porque às vezes a gente quer que mude, né, Rússi, mas a gente não tem o poder para isso, né? Como, por exemplo, coisas como
a nossa idade, muitas mulheres não aceitam bem a idade, não vamos mudar a nossa idade. Como é que a gente vai fazer para entrar em harmonia com isso? E tem outras coisas que a gente consegue mudar. Então, das coisas que a gente consegue mudar, qual é o planejamento que eu vou fazer? Certo? Então, a palavra harmonia que eu queria trazer aqui vem junto com uma imagem visual que eu trago de uma balança, de algo que está equilibrado, né? E que procura serenidade no seu fluxo de acontecimentos. Sem sobressalto, sem culpa, sem medo, a gente vivendo essa vida que a gente tem, né? E ir fazendo o que é possível para modificá-la. Isso inclui as questões da saúde que a gente vai fazer agora. Mas uma moça está colocando aqui, a Lesi Silveira, mas aceitar mesmo coisas ruins que faz mal para a gente, com certeza não, né? É isso que eu falei do olhar crítico do diagnóstico. Aquela hora que tu olha com muito pé no chão para as questões da tua vida e tu vê, olha, isso aqui não é legal, né? Então eu quero mudar. E aí é que a gente desencadeia um plano para mudar, porque senão a gente não faz um plano para mudar, a gente só reage. Já ouviram essa palavra, reação, né? Exatamente. A reação, ela não é um plano de mudança, a reação é um momento de sofrimento da vida da gente, em que a gente às vezes se torna agressivo com a gente mesma, com os familiares, né? Então, a reação nunca é um plano de mudança, nunca é uma estratégia, ela é só um espernear, tá? Para a gente conseguir mudar as coisas, tem que sentar, olhar e planejar. E certamente as coisas ruins não são para ficar na vida da gente, né? Inclusive, a gente fez uma live terça-feira passada e ontem eu entrego tal do remedinho, né, para elas. É negociar com você mesma. Vocês não negociam, resolvem os problemas com outras pessoas? Então, vocês já pararam para pensar, vocês negociam com vocês? Por isso que a gente acaba não tendo essa reação, eu acho, né? Não vai agir, acho que é agir agora. Mas tu fica lá esperando, não sei, né? Bandeja pronta, não sei o que a gente. Às vezes a gente fica estagnada, né? Não faz nada, não reage, não sei. E eu digo, mas parem então pelo menos uma terapia com vocês mesmos, conversem com si mesma. E você falaste uma coisa que eu achava que não existia, e eu conheço uma pessoa não aceitar a sua idade, o envelhecimento. Nossa, eu fiquei, nossa, usando um termo aqui pesado. Para que essa ignorância, dizia, né? E realmente eu acho que com os estudos que eu fui tendo, conhecendo mais as mulheradas, que é o meu grupo aqui, que a maioria é acima de 40 anos, as mulheres aqui, e eu fui aprendendo com elas. E até fiquei na dúvida, por que será que essa questão de não aceitar a sua idade, né? Principalmente depois dos 50, que eu vejo isso falar, um medo de chegar nos 50, ou quando já está quase dos 48, 45, eu ouço isso, né? Me chamou a atenção agora que tu falou isso. Puxa, tu falasse uma coisa muito interessante do negociar consigo mesmo, né? Que é um pouco do não negociar, é esse perfeccionismo que a mulher tem. A gente negocia com os filhos, com os colegas, com os cônjuges, mas com a gente não tem negociação, tem que ser tudo perfeito, né? E aí que a gente sofre com isso. Então, vamos negociar, é uma excelente estratégia a gente negociar. A gente não tem que ser perfeito o tempo todo, né? E eu gosto muito de uma campanha que tem, de um conhecido plano de saúde, que eu vou mencionar porque eu sou cooperada desse plano, que é a Unimed. Eu acho que eles fizeram uma campanha muito inteligente no sentido de incentivar pequenas mudanças. E essa campanha se chama Mude um Hábito. Mude um hábito, eu achei tão inteligente, porque às vezes a gente coloca metas para a gente que são impossíveis, né? Aquelas metas da gente querer mudar toda a nossa casa, mudar toda a nossa vida, mudar todo o nosso trabalho, e aí a gente olha o tamanho daquela meta, parece tão enorme que é inalcançável. Então vamos quebrar essas metas em várias pequenas metas que podem ser alcançadas na semana, no dia ou naquele momento mesmo, e vamos mudar só um hábito da nossa vida de cada vez. Um hábito a gente consegue, gente, né? Tudo de uma vez só a gente não consegue. Então, mudando um hábito hoje, outro semana que vem, ou no mês que vem, ou até no ano que vem, pensa quanta coisa a gente vai conseguindo ao longo da vida, né? E eu acho que a questão da negociação entra nessa mudança lenta e paulatina, né, e progressiva que a gente tem que ter. Porque é essa mudança lenta que é definitiva e que é enraizada na nossa vida, né? Não aquelas mudanças intempestivas de apagar incêndio, essas aí
são menos consistentes na nossa vida. É isso aí. Vocês estão entendendo que a gente está falando mais emocional, né? A doutora já vai chegar lá onde muitas querem saber das dores, né? Mas ela vai chegar lá. Uma outra coisa que eu queria falar do exercício para a mulher, Rússi, que eu vejo muito assim no consultório, principalmente quando eu prescrevo exercício para mulheres acima de 50 anos, eu diria 50, 60, porque elas vêm de uma geração que foi educada para fazer diferente, que foi educada para colocar a família em primeiro lugar e elas em segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo lugar. Então, quando a gente explica toda a importância do exercício físico, muitas dizem assim, ah, mas eu não tenho tempo. Mas por que tu não tem tempo? Ah, porque eu tenho que levar meu neto não sei aonde, porque eu tenho que fazer não sei o que na minha casa. Aí eu pergunto assim, olha só que maldade, aí eu pergunto assim, mas tu toma banho todos os dias? Ai, claro, né, doutora, como é que eu não vou tomar banho todos os dias? Então, a pessoa percebe que algumas coisas são indispensáveis na vida dela e outras não são. Ela entende que o banho é higiene corporal, isso é da nossa cultura, isso é indispensável para ela, mas o exercício ela não entende como a higiene da sua bioquímica e da sua mente. Então aquilo para ela não é indispensável, né? E muitas mulheres aí que eu quero chegar até veem com culpa a hora de fazer exercícios, porque elas deviam estar fazendo, entre aspas, deviam estar fazendo outras coisas e não estão. Imagina que eu vou estar deixando de limpar minha casa para ir na academia, que coisa fútil. Imagina que eu vou estar deixando de passar roupa para fazer não sei o que me dá prazer, que é o meu exercício. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que hoje em dia, século XXI, ano de 2021, esse questionário... 2020, eu já estou adiantada no 2021, né? Já passei a quarentena, Já Freud foi. explica. Mas tá Então, todo fim mundo de planejando. 2020, fim de 2020, não existe mais nenhuma forma da gente embasar cientificamente esse medo, tá? Todas as pessoas deveriam precisar fazer exercício físico porque ele é bom para a cognição, ele é bom para o corpo físico, ele aumenta a longevidade, aumenta a qualidade de vida, a possibilidade de nós cumprirmos os planos da nossa vida. Então, hoje em dia, à luz da medicina do esporte, o exercício físico não é considerado um luxo, não é uma futilidade, tá? Vamos trabalhar muito isso nas nossas mentes, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com quem vocês quiserem que tenha a ver com essa situação, tá? Vocês precisam, em primeiro lugar, compreender para vocês mesmas, se convencerem, para depois convencerem o seu entorno, que este momento é o momento de vocês de tomar banho. É o tomar banho interno, é o tomar banho da bioquímica, dos músculos, das emoções. E esse momento é indispensável, tá? Ele não é um luxo, ele não é uma frivolidade, ele não é uma futilidade. Então, é super importante que isso seja entendido por essa geração de mulheres que está sofrendo com essa culpa, Rússi, e não tem culpa em fazer exercício físico. Pelo contrário, tem mérito e tem qualidade de vida que vem logo a seguir. Exatamente. Vocês viram? Vocês têm que vir tomar banho aqui quase sempre, gurias. Tomar banho aqui com a Ruth. Tomar banho de piscina, vamos usar essas linguagens. É isso aí mesmo, é muito importante. Eu acho que isso eu venho falando muito há muito tempo. E eu me considero um ponto positivo nessa parte, doutora, porque teve um ano de superação, que foi o ano passado, o inverno. Não entrou ninguém, se matriculou em junho e julho, nessa época estava frio, nunca me esqueço. E você acredita que todas as alunas manteram 90% da frequência? Tem gente que não. Aquele frio. Uau. E essa aí foi uma das minhas metas recordes que eu fiquei muito feliz. Né? E foi muito esse trabalho que eu fiz contigo, aquela entrevista lá na PUC, né? E quando eu fiquei assim, que eu tinha chamado, eu não acreditei. No inverno todo, quase ninguém faltou ao ponto de ter as 20 mulheres no alongamento. As 20, tem uma aula sobre 22. A minha mãe, né, estava já no corredor aqui fazendo, que no espaço só cabe isso, e aí lotou uma aula de alongamento, principalmente. E foi assim, ó. E isso foi muito importante, trazer esse tomar banho com elas, né? E a gente tem buscado. Só que eu acho importante repetir, reforçar, porque às vezes eu acho que desanda onde veio a pandemia, né? Isso é uma coisa que a gente está muito preocupado. O pessoal ou tem medo de vir aqui, ou não quer fazer em casa porque não gosta de fazer online. Tá uma bagunça ainda, só que eu acho que
quem está ouvindo essa live não fez, ou vai ouvir, que vai ficar gravado, essa informação é importante, né? Em relação também à pandemia, né? Pois é, nós profissionais de saúde estamos muito preocupados com o que vai acontecer com a saúde global da população, né? Depois dessa quarentena, que eu acredito que com altos e baixos e com alguns afrouxamentos, essa quarentena ainda tem um tempo de duração, ela ainda vai entrar em 2021, sendo bem realista, né? E muitas pessoas que não estavam firmes ali no seu exercício físico aproveitaram para relaxar total, né? Então, o que a gente tem visto ali no consultório é um ganho de peso entre 4 e 9 quilos, que é muito, né? Isso já muda o nível de estratificação de saúde da pessoa, o nível de risco. Uma entrada, assim, num efeito de destreinamento. O destreinamento, Rússi, tu sabe, é o efeito que o corpo da gente começa a ter da perda das valências que ele adquiriu com o treinamento físico. Então, digamos que a pessoa estava lá fazendo a tua aula, ela adquiriu força, adquiriu fôlego, adquiriu alongamento, em cerca de 2 semanas ela já perde 30% de tudo que ela adquiriu num programa organizado, né? E daí para frente, dependendo da sua genética e da sua frequência de exercício, a gente só vai lomba abaixo. Então, gente, desculpem a crueldade, mas isso é da natureza, não sou eu que estou determinando, né? Com 6 meses de sedentarismo aí dessa quarentena, dá para ter perdido tudo que tu fez em 2 anos. Não dá, isso é demais, né? Isso é demais. E já começam a se fazer perceber as alterações em termos de controle de diabetes, de aferição de pressão, de síndrome metabólica, que são as coisas que se seguem ao sedentarismo, né? Então, quem continuou mais ou menos, agora continua com mais vigor, com mais determinação. Quem não continuou, vamos tentar retomar, porque sempre é tempo da gente fazer essa higiene bioquímica do corpo, né? E vamos voltar, né, àquela produção de endorfina, aquela produção de vasodilatadores naturais, que é o que vai proteger a nossa saúde futuramente. Essa informação gostei. 6 meses se perde em 2 anos. Anotei aqui, muito bom saber isso. E essa questão da pandemia, né? Essa coisa das pessoas não fazer online ou não, né? Ou ter questões de segurança. Isso prejudica na mente em dobro? Sim, tem vários estudos já interessantes da área de neurociência, né, fazendo uma comparação de o que a gente perde estando presencial ou estando online, qual é a diferença, por que muitas pessoas não se entenderam com o online. Primeiro que ainda tem uma desinclusão, né, uma exclusão digital muito grande de pessoas que não gostam, independente da idade, Rússia. Eu conheço gente de todas as idades que não curtiu fazer atividade online, né, então a pessoa simplesmente não aderiu. Mas se a gente for estudar o nosso cérebro, como é que ele funciona presencial e online, a grande diferença é que no online, mesmo eu te enxergando, eu não produzo as mesmas substâncias químicas cerebrais que eu produzo presencialmente, que são principalmente hormônios chamados ocitocina, serotonina e dopamina. A ocitocina, talvez as mães já tenham ouvido falar, é o mesmo hormônio que faz o útero se contrair no trabalho de parto, e que também contrai as glândulas de produção láctea para fazer o bebê mamar, né? Só que a ocitocina a gente tem mesmo fora da situação de gestação, a gente tem em pequenas quantidades, e ele é um hormônio que rege as atividades que a gente faz em conjunto, que nós chamamos de gregarismo do ser humano. Então, essa satisfação que a gente tem de estar junto, de estar em grupo, ela não é por acaso, ela é determinada quase que organicamente na nossa evolução, né? E ela tem esse correspondente bioquímico. Quando a gente está junto, aquela sensação da aula, todo mundo junto, compartilhando, vibrando, falando, ouvindo a mesma música no mesmo lugar, e vou te dizer que tem até a questão do cheiro, né? O cheiro, a temperatura. Isso produz um monte de ocitocina, e a citocina se comunica com a serotonina e com a dopamina, que são neurotransmissores do prazer, e a gente fica super satisfeito de estar ali naquele ambiente, né? A gente volta para casa feliz de ter participado de uma atividade em conjunto. Isso tudo não acontece, ou acontece muito menos, quando a gente está fazendo atividade online, tá? Então a gente não tem esse apelo bioquímico que a presença física pura e simples traz. E uma outra questão também bem objetiva da neurociência
é que a gente não enxerga as coisas como elas realmente são no online. É como se elas precisassem passar por um filtro de neurônios antes de chegar lá no nosso córtex visual, antes de chegar no lugar onde as imagens são interpretadas e os conhecimentos adquiridos. Então, a gente passa por uma área chamada de neurônios espelho, eles interpretam aquilo que está acontecendo e aí eles nos dão informação. Por isso que algumas pessoas têm a sensação de que não conseguem aprender tão bem online, mesmo que o professor seja muito claro, que a imagem esteja muito boa, que o professor de dança faça o movimento espelhado, a pessoa olha e diz assim, eu não consigo aprender. É porque a mensagem tem que ser depurada nesse filtro de neurônios e depois ela vai para onde tem que ir. Então, Rússi, tudo isso é para explicar que não é um processo fácil, não é um processo linear, né? A pessoa precisa ter vontade, mas a questão é que para muitas pessoas hoje em dia ainda não é viável, né? A outra opção de estar presencialmente, principalmente aquelas que são do grupo de risco. Então, o apelo é para que a gente, né, procure se esforçar, procure se adaptar a essa atividade, se ela for a única opção para fazer exercício. Alguma dúvida, pessoal? Olha só, quem está aí fazendo online, a Márcia aí que dizia que eu quero ter contato, eu quero ter contato. Então, se tiver alguma dúvida, perguntem aí, ó. Isso aí, tô deixando para as palavras da doutora aí, né, que ela já está bem mais aprofundada nesse assunto, e a gente vem acompanhando, né, os estudos. E assim, doutora, complementando, né? Eu sempre digo para ela, vai ter a tal da segunda pandemia, que é os surtos, né? De dores, o processo da saúde mental, lombar, dor nas costas, nossa, evoluiu muito, assim, sabe? E então, assim, contar para a gente um pouquinho sobre essa questão da dor, né? Que vem as pacientes a gente procurando com alguma coisa mais específica, hoje está muito global também. Contar para a gente essa parte. Ó, a Carla ali, eu não consigo adaptar no online, eu preciso ter contato. Leci, eu preciso mais de ocitocina. Olha só, isso aí, ó, viu? Gurias, eu estou adorando os comentários, vocês estão super ligadas, é isso É, aí, muito legal, obrigada pelos comentários. Rússi, tem aparecido demais as lesões por esforço repetitivo e as lesões ou mal-estar, né, musculoesquelético, digamos assim, da consequência de permanecermos sentados durante muito tempo, né? Então, um grande número de lombalgias e um grande número de síndrome do túnel do carpo e de epicondilite, que são questões relacionadas ao nosso antebraço, cotovelo e antebraço. Muito das pessoas ficarem nessa posição aqui do computador, né? Que eu fico numa flexão de antebraço continuada e mantida, e do uso do mouse. Então, uma coisa que seria muito interessante seria investir na ginástica laboral, na saúde laboral das pessoas trabalhando em casa. Isso já foi falado em alguns meses, mas me parece que teria que ser mais reforçado, porque está surgindo muita lesão, né? Muita lesão decorrente desse sentar. E só para lembrar, eu sempre gosto de dizer esse ditado da saúde pública dos últimos 10 anos, que diz que sentar é o novo fumar. Quem viveu a segunda metade do século XX vai lembrar, vai entender o que eu estou falando, porque aconteceu antigamente, quando surgiu o cigarro de nicotina, né, 1920, 1930, por aí, ele era glamourizado, era fino, era chique fumar, era uma demonstração de poder, de independência. Quando a mulher começou a fumar também, né, isso era muito visto como, nossa, ela é poderosa. E depois, aos poucos, foi sendo percebido que fumar não era tão bom assim, foram sendo descobertos os malefícios do cigarro, e a partir dos anos 80, então, se começou uma campanha maciça contra o cigarro. E o Brasil, gente, eu quero dizer isso para vocês, é um dos países mais vencedores nessa campanha anti-tabagismo, tá? Nós tivemos uma diminuição de em torno de 30% do número de fumantes nos últimos 20 a 30 anos, quer dizer, uma campanha que perpassou vários governos, não foi um só. Isso nós tivemos a persistência e conseguimos na nossa população. Então, muita gente hoje deixou de fumar e tem uma vida mais saudável. Depois disso, isso no entrou muito Brasil essa era do sedentarismo. No Brasil, o Brasil é um foi dos países mais novidade. vencedores mundialmente. Uhum.
E não, Rússia, porque tem países ainda da Europa em que a adesão ao tabagismo entre os jovens é muito grande, né? Na Espanha, principalmente na Itália, tu visitas, tu vês um grande número de jovens fumando muito mais do que aqui no Brasil. Então, nesse quesito, a gente está indo bem, precisamos melhorar ainda mais, mas estamos indo bem. Depois dessa época assim de desglamorização do cigarro, começou então essa popularização da internet e o uso mais disseminado dos computadores pessoais, e veio essa questão toda do abuso do computador que a nossa sociedade está vivendo, né? E das pessoas ficarem muito tempo sentadas. E aí começaram a surgir os estudos em saúde pública mostrando que, essa frase que eu trouxe, sentar é novo fumar. Então, quem fica mais de 8 horas sentado por dia tem risco de doença cardiovascular aumentado, risco de obesidade aumentado, risco de diabetes aumentado, risco de afecções musculoesqueléticas, bursites, tendinites, osteoartrite, tudo aumentado, certo? Então, o que nós temos que combater muito hoje em dia é o sentar. Quem precisa trabalhar sentado, se levante a cada 1h30, 2 horas no máximo. Eu oriento Precisa muito ter adesão. as alunas, oriento muito isso. Precisa, né, Rússia? Não dá para ficar sentado o tempo todo, né? Se tu trabalha numa empresa que todo mundo trabalha sentado, vê se a empresa está atenta para isso, sugere, né? Promove uma reunião entre os seus líderes, porque isso aí é algo fácil de fazer, aumenta a satisfação do funcionário, aumenta o rendimento, todo mundo fica mais feliz, mais alongado, né? Então, para a própria empresa é algo que pode ter resultados benéficos, tá? Então, E gostei você é viu importante como a mesmo em doutora usou as casa. linguagens. Sentar é o novo fumar. Gostei dessa frase aí, que a gente Sentar é um novo pode. fumar. Então faz sentido. Ela não está assistindo porque ela está trabalhando. A Sayonara, ela, tu vê, ela tem, olha só, ela tem uma alimentação equilibrada, balanceada. Não é ela não faz dieta, mas ela sempre fez atividade comigo, já está há 3 anos, nunca faltou nenhuma aula comigo 3 vezes por semana. E aí ela retornou com as aulas online, ela não veio aqui, continua. E ela adquiriu, olha só, eu acho bem importante estudos de caso. E ela adquiriu pressão arterial dela, foi alta, palpitações, e ela trabalha sentada na produção. E dor, ela tem uma bursite, olha, eu não sei qual é a palavra que você usaria, forte, que ela já tomou 2 injeções no período ali, da bursite do quadril, que ela disse que Rússia há muito tempo, muito braço e pouco, e sempre aquele lado que ela vira para entregar o material da produção. Para te ver, né? É, um novo fumar me conectou com o que tu falou agora, e ela é uma pessoa saudável, só que aí tu está prejudicando, acho que essa produção do sempre sentado muito tempo, né? Será que a coisa alimentação, exercício físico, e é que nem eu digo, né? Exercício físico é uma vez que está aqui comigo, a gente tem 1 hora, mas eu sempre dou os desafios para elas fazerem durante o dia. Mas, como eu digo, o tempo comigo é 1 hora, mas o tempo que vocês estão fora é 24 horas. Acho que 80% é trabalho. Só que trabalho também tem que ter uma ergonomia, uma educação postural. Eu trabalho isso com as alunas, só que às vezes é difícil as empresas, né? Não sei se daqui a pouco as empresas têm que. Não sei se fez sentido o que eu te falei agora, mas tipo, ela está em uma alimentação boa, tem hábitos, faz atividade, mas o que está prejudicando ela, acho que é os 80% do trabalho, né? Está muito sentada. Tem a ver? A Adriana botou ali, Elzinha. Tem tudo a ver isso que tu falaste, tu chamasse atenção para um ponto que eu sempre chamo também, que é a proporção, né, em que as coisas acontecem. Às vezes a gente tem a ideia de que porque a gente está fazendo uma coisa correta, as coisas ruins não vão acontecer. E acontecem, porque às vezes o corpo da gente não é matemática, a vida também não é justa o tempo todo, às vezes a gente está fazendo um super, super esforço para acertar, mas isso não é suficiente para o nosso corpo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes você está fazendo um exercício físico 2 vezes por semana durante 1 hora, mas você está passando 8 horas por dia, 40 horas por semana, numa posição que não é legal para a tua coluna, ou que está mais propensa a te dar bursite no trocânter, de tanto que tu fica sentada, né? Então, só aquelas 2 horas
elas não equilibram essa balança do desequilíbrio ergonômico, do desequilíbrio biomecânico, né? Então a gente tem que pensar que essa balança ela tem que ser equiparada, porque para o nosso corpo pode não adiantar essas 2 horas que a gente faz com tanto esforço, com tanta boa intenção, mas não são suficientes para equiparar, né, esse desequilíbrio da balança. Interessante. Alessi botou ali, porque se tem no inverno a dor mesmo, no mesmo lugar, depois passa no inverno, ela falou a característica. Ah, o inverno, é Leci o nome dessa moça que está nos mandando várias Alessi, mensagens aham. amáveis. Alessi, aham. Leci, Leci entrasse num assunto super interessante. O inverno, por si só, é um causador de dores. O inverno é um vilão para quem tem problemas nas articulações, tá? Por vários motivos. Porque todas as nossas estruturas no frio, elas fazem assim, ó, elas se encolhem. Então, os vasos sanguíneos, as paredes se encolhem, a gente chama de vasoconstrição. Com isso, vai menos oxigênio para os tecidos, eles ficam mais endurecidos, menos lubrificados, né? Os nossos tendões, que são feitos de material elástico, eles também ficam menos elásticos no frio. Dentro das nossas articulações tem um líquidozinho lubrificante, que se chama líquido sinovial, e que no verão ele fica bem fininho, bem fluido, e no inverno ele fica bem viscoso. Então, essa viscosidade aumentada do líquido sinovial no frio é que a sensação de ferrugem, de rigidez, que a gente vai começar a se mexer, parece que está tudo duro. E aí a gente continua se mexendo e parece que vai soltando as articulações, né? Então, isso é um sinal típico de quem já está começando a ter um processo degenerativo nas articulações, que é o processo de desgaste do envelhecimento natural, né? É uma rigidez, ela faz parte desse processo. Eu diria que para conviver melhor com ela, fazer exercício físico é fundamental, porque o exercício físico vai causar vasodilatação nos tecidos, vai melhorar a lubrificação das articulações, vai deixar esse músculo mais forte, e aí a sensação de rigidez não é tão incômoda, tá? Então, isso que tu falaste do inverno acontece mesmo, para a gente ficar bem só morando num lugar que não tem um inverno tão rigoroso, né? Mas fazendo também exercício físico, a gente consegue superar muito desses sintomas do inverno. Aproveitando o engajamento, doutora, você já fez uma entrevista comigo, mas acho que agora é legal reforçar. Talvez seja o meu projeto para 2021. A frequência, né? 2, eu acho bom, mas mais é melhor, né? Tem alguma informação oficial, não sei, alguma coisa assim que você possa dar essa mensagem? Porque a frequência, eu não falo faltas, porque eu não, graças a Deus, né? Com as alunas eu tenho conseguido trabalhar isso muito, mas eu quero melhorar minha disponibilidade para o ano que vem. Mas números de vezes, o tempo hábil de fazer atividade física, eu dou muito desafio da caminhada orientada e acrescentando essa informação e aproveita e já fala da questão do impacto, porque, nossa, como está vindo gente aqui com um problema que não pode ter exercícios de impacto, já juntando essas duas perguntas aí. Perfeito. Vou falar na frequência, então, primeiro, Ruth, é super importante essa questão da frequência. Há um tempo atrás, já faz mais de 2 décadas, na medicina do esporte, tinha uma classificação para dizer se a pessoa era sedentária ou não. E essa classificação antiga, ela dizia que a pessoa tinha que gastar no mínimo 2.000 calorias por semana em exercício físico para não ser considerada sedentária. 2.000 calorias é bem pouco, gente. 2.000 é o que um adulto de porte médio consome, né, durante um dia. Então, eles diziam que tinha que gastar essa quantidade de calorias em exercício físico uma semana inteira. Lembrando que não é em atividade qualquer, assim, tipo atividade do dia a dia. Exercício físico é aquele exercício programado que a gente faz com o objetivo de ter fôlego, força ou flexibilidade. Com o tempo, eles viram que isso não estava funcionando muito bem, porque tinha gente que passava uma semana inteira sedentário e depois ia lá e se matava no sábado de tarde jogando futebol, né? Gastando ali as suas 2.000 calorias, o próximo disso. A pessoa não ia nunca, daí quando ia, queria salvar o mundo no mesmo dia, né? Passar o dia inteiro lá.
E isso, gente, paradoxalmente, aumenta o risco de morte cardíaca, vocês sabem, isso já está bem documentado, né? Aquela pessoa que não faz Sim. exercício nunca, e daí lá um final de semana ela quer se reunir com os amigos e fazer tudo, e fazer todos os exercícios possíveis, ela apenas vai se cansar, talvez se machucar, e com certeza tem um risco mais elevado de arritmias e de morte súbita. Então é melhor ir começando devagarinho do que fazer isso aí. Bom, mas então eles pegaram essa classificação e eles viram que não adiantava colocar esse número uma vez por semana, que na verdade eles tinham que frisar a regularidade. Então eles dividiram, eles fracionaram esse espaço de tempo e eles viram que o que realmente protege a pessoa de morrer mais cedo do coração, que é a causa que mais mata no mundo inteiro desde sempre, continua sendo, o que faz diminuir o risco de doença cardiovascular é se nós fizermos no mínimo 30 minutos de atividade moderada durante 5 dias da semana, certo, gente? Então, essas 2 horas e meia, eles acabaram condensando essa condição em 2 horas e meia, elas são distribuídas em pelo menos 5 dias da semana, certo? Aí, se eu fizer, Ruth, essas 2 horas e meia só domingo de manhã pedalando, talvez tu te divirta muito, mas se tu não tiver regularidade, tu não tem o efeito de proteção da tua saúde, tá? Então, a mensagem, gente, é de 5 a 6 vezes por semana de exercício físico, ou seja, a palavra regularidade tem que piscar na nossa mente, tá? Para a gente ter os benefícios de um programa de exercício físico. Se a gente fizer menos que isso, não é uma questão da gente agradar a Rússia, ou de agradar a Isa, ou de agradar os protocolos, é uma questão de que o nosso corpo não entende que mudaram as diretrizes bioquímicas. Ele não vai mudar a forma dele de funcionar, né? Então, nisso é que é importante a regularidade. É interessante, eu gosto muito de pegar as palavras fortes, né? Regularidade. Foi uma palavra convincente assim, de entender essa fase. O cara lá na academia não foi, daí no sábado nós tínhamos aulão, ele ia lá, queria ficar a manhã inteira. O que é isso? De graças a Deus veio os estudos falando, né? Que não é tudo num dia que tu vai recuperar, né? O movimento. É regularidade e 5 vezes, pessoal. 5, vocês viram? 5 dias. É pouquinho, 30 minutos, né? Deixa eu falar mais uma coisa, Ruth, da regularidade. Eu acho que a gente fica um pouco limitado ali na questão de 2 a 3 vezes por semana, porque, é claro, é compreensível que existem limitações de logística, né? Da gente sair da casa da gente, ir para a atividade, voltar. Quem faz natação, por exemplo, que é super trabalhoso. Existe a questão financeira também, né? Hoje em dia, quase todas as questões comerciais desse meio do exercício físico são colocadas em 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e as pessoas se organizam para poder pagar. Então, gente, tudo bem, isso é super justo, né? Os profissionais qualificados, eles têm que ser remunerados, mas o que eu quero dizer para vocês é que não se fixem só nessas 2 ou 3 vezes por semana. O exercício ele tem que ser feito todos os dias. Então, eu vou dizer para vocês qual é o meu caso. Eu deixo de gastar em outras coisas, deixo mesmo, para fazer atividade física 7 dias por semana. Eu faço 7 dias por semana. Eu faço 6 dias dentro do meu programa de treinamento e mais um dia que eu faço assim de brincadeira, uma caminhada leve, tá? Mas invistam. Isso é dinheiro que vocês estão investindo agora na qualidade de vida de vocês, é dinheiro que vocês não vão gastar em tratamento médico lá no fim, que além de ser desagradável, vai ser sofrido, e o dinheiro que vocês vão investir agora em exercício físico é divertido. Essa é a questão. Viu só? Por isso que eu Certo? Alessi aí o remedinho da Rússia, viu? Os remedinhos que eu dou para vocês para frequentar. Isso aí. Deixar a doutora falar Ruth, eu ali. queria só dizer mais uma coisinha também para os profissionais que orientam o exercício físico, para os professores de dança, para os professores de educação física que trabalhem com essa noção, assim, porque às vezes o aluno não pode pagar mais que 2, 3 vezes por semana, mas organiza para ele um sistema, assim como tu faz, de desafio ou de tarefa, que ele tenha autonomia para trabalhar em casa, gente. É muito importante a gente trabalhar a autonomia do aluno, tá? Hoje não é o dia que a aluna vai na academia fazer aula contigo, mas ela está motivada, ela está entusiasmada e ela sabe o que fazer em casa. Então, ela vai pegar aquele treinamento que tu deu, ela vai fazer, ela vai repetir, ela sabe se cuidar, ela sabe fazer certo. Mês que vem, tu muda o tema de casa, no outro mês tu muda de novo.
é muito importante trabalhar esse entusiasmo e essa motivação para fazer exercício todos os dias. Não vamos nos iludir que 2 vezes por semana, uma vez por semana, então, ó, é recreação, tá? É só para ter experiência lá, mas não modifica nada no corpo da gente. Exatamente. A Márcia tem uma pergunta ali, doutora. Depois eu acho que já tem a ver com o que a gente tem falado sobre o impacto, mas eu acho que a Márcia fez uma pergunta ali que mais uma também concordou em saber. Consegue ver aí? O que é mais eficaz, exercício aeróbico ou reforço muscular? Essa pergunta? Isso, a Márcia. Isso, Márcia. Isso. Perfeito, adoro essa pergunta. Márcia, nenhum nem outro, é tudo junto, tá? No nosso corpo a gente tem uma série de habilidades, de capacidades que nós chamamos valências físicas, são várias, mas eu destaco os 3 Fs, que são fôlego, força e flexibilidade. Um ajuda o outro, uma ajuda a outra, só uma ou só outra, ou só 2, a gente não fica com o nosso corpo completo, digamos assim, em termos de habilidades de passar por essa vida prazerosamente e podendo fazer tudo que a gente faz. Então, o fôlego vai nos dar uma garantia de aptidão cardiorrespiratória, é pulmão e coração funcionando bem e jogando oxigênio para os tecidos. A força, os exercícios de força são fundamentais para promover tração do músculo sobre o osso, porque os nossos músculos se grudam nos ossos, e quando eu faço o músculo funcionar, ele puxa o osso e o osso entende que ele tem que se fortalecer. Então, o exercício de força me dá ossos mais fortes, me dá condições de não ter quedas na idade idosa, na idade avançada, me dá condições de desenvolver as minhas atividades sem eu colocar toda a força lá nos tendões, porque se eu colocar toda a força nos tendões, aí é que eu desenvolvo as tendinites, tá? Então, a força muscular, ela é fundamental nesse mundo em que nós temos que viver o tempo todo fazendo esforço antigravitacional. Gravidade nos empurrando para baixo e a gente respondendo a isso. Precisamos ter força muscular. E o alongamento, eu sempre represento aqui pelos meus dedinhos. Ó. A força é quando o músculo faz isso aqui. Os canudinhos, as miofibrilas do músculo deslizam umas sobre as outras. E o alongamento é a hora que acontece a compensação desse esforço. Então, vocês imaginem se o nosso músculo só fizesse isso o tempo todo. A gente ficaria com uma dor muscular insuportável e com um encurtamento muscular insuportável. Então, a hora do alongamento é a hora das compensações, né? Dos nossos grandes grupos musculares, de sentir o bem-estar do músculo soltando, de desaderir os tecidos que ficam aderidos, de liberar as nossas fascias. Aí tu me pergunta, Márcia, o que é mais importante? Não tem como quantificar. Porque se tu fores uma pessoa com um fôlego maravilhoso e uma força maravilhosa, mas toda encurtada, tu vai sofrer. Se tu fizeres só alongamento e tiveres um fôlego maravilhoso, mas não tiveres força para subir uma escada, tu também vai sofrer. E a mesma coisa com o fôlego. Então, nós precisamos desse tripé. Fôlego, força e flexibilidade, tá? Essas 3 coisas precisam estar completas no nosso programa. Viu, Márcia? Está dentro do nosso personal training. A gente faz, que é uma aula mais para dança terapia, e a gente faz todo esse trabalho globalizado, como eu faço também com as meninas do personal team. E a gente tem o programa das aulas de grupo dividido exatamente nessa situação que você falou. Legal, viu só, meninas? Ó, acho que agora eu tenho que ir para as perguntas, para responder as perguntas, o pessoal está ali. Billy Nunes. Isso. Doutor, obrigada pelas respostas. Em que momento se deve procurar uma... médica. Tá aqui. Uma médica reumatologista. Deve-se passar em uma ortopedista ou traumatologista primeiro? Primeiro eu quero agradecer a pergunta do Billy. O Billy é um queridíssimo amigo, engenheiro químico, meu colega de dança aérea, um lindo artista, né, circense também. Então, Billy, obrigada pela presença e obrigada pela pergunta. O reumatologista, ele é um profissional clínico do aparelho locomotor e o traumatologista ortopedista é um profissional cirurgião do aparelho locomotor. Então, ambas as especialidades lidam apropriadamente com o aparelho locomotor, articulações, ossos, músculos, mas quando a gente pensa que aquela situação teria uma solução cirúrgica, né, por exemplo, uma fratura, um acidente, aí o profissional ortopedista, traumatologista é mais adequado. Quando eu penso que aquela situação não é tanto para cirurgia, que eu consigo tratar
clinicamente, ou com exercício físico, ou com orientação de fisioterapia, daí eu procuro mais o reumatologista. Na verdade, nós somos parceiros, né? As duas especialidades trabalham muito em conjunto, muito em equipe, a gente referencia e contra-referencia pacientes, então a gente tem uma comunicação muito boa, mas tem essa diferença do clínico e do cirúrgico. E uma outra coisa só que eu quero lembrar também do reumatologista é que fica mais a cargo do reumatologista as doenças autoimunes, tá, gente? As doenças do sistema imunológico. Essas não são tanto da área da ortopedia, traumatologia, embora eles recebam muitas vezes em primeira instância, né? E depois mandam para nós. Mas essas doenças como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, vasculite, doença de Sjögren, espondilite anquilosante, todos esses nomes exóticos aí fazem parte do universo do reumatologista, tá? Artrite psoriásica, fibromialgia, síndrome de Reiter. Então, são as doenças do aparelho imunológico que são mais do escopo do reumatologista. Carla, próxima pergunta ali, a Carla. Doutora, eu estou com desgaste no joelho e ruptura no menisco. Boa essa pergunta. E o ortopedista disse que não posso fazer exercício. É correto? Essa pergunta aí fecha tudo agora. Olha, muita gente precisa ouvir isso. Vamos ver então. E agora, Rússia, me deixou numa saia justa, mas eu vou sair da saia justa, paciência, né? Verdade. O nome dessa pessoa que perguntou é Carla? Isso, Carla. Carla, muito obrigada pela pergunta, tá? Às vezes, eu não conheço exatamente o seu caso, mas às vezes o colega quer dizer que naquele momento específico o exercício poderia te prejudicar um pouco, ou tu poderia sentir mais dor, mas na verdade eu vou te dizer, tá? Bem, na verdade, só existe uma situação em toda a medicina em que o exercício físico é totalmente contraindicado, que ele vai fazer mais mal do que bem para a pessoa, e é uma doença autoimune lá muito específica que se chama dermatopolimiosite. Em todas as outras situações, veja bem, em todas as outras situações, existe algum exercício que pode ser feito para melhorar aquela pessoa. Eu não estou dizendo que com ruptura de menisco, com desgaste no joelho, tu vai sair fazendo montanhismo, tu vai fazer motocross, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o exercício bem orientado por um bom profissional que saiba te acolher, ver o teu caso, o que que é, e dar o exercício apropriado, tu vais te beneficiar, certo? Então, vai fazer um reforço de coxa isométrico, talvez aquele paradinho, para não ficar gastando mais a cartilagem, vai fortalecer outras áreas do teu corpo que vão ajudar a tua coxa e o teu joelho a funcionar melhor, certo? Só exemplos, mas sempre tem um exercício físico que pode ser utilizado com praticamente todo tipo de pessoa e todo tipo de doença. Tem exercício para joelho gasto, tem exercício para insuficiência cardíaca, tem exercício para asma, tá? Nunca é motivo para a gente ficar sem exercício físico. E no teu caso ali do joelho, tem muitas rotinas de exercício já muito bem estudadas para esse tipo de caso e pode te beneficiar muito e melhorar muito sem fazer nenhum tipo de cirurgia. Vamos reforçar essa coxa, vamos ver se existe algum sobrepeso, né? Trabalhar em cima do sobrepeso. Cada 3 quilos que tu perde é menos um na escala visual de dor, certo? Então tem exercício para você fazer sim. Procura um profissional adequado e pode fazer com tranquilidade. Isso, Carla, te ajudou aí? Ó, a Alessia que perguntou ali, doutora. Ó. Doutora, nossa live está exigindo tempo, 1 minuto e meio para encerrar. Ah, não acredito! Eu quero te fazer uma pergunta. Já responde a da Alessia. A gente pode fazer uma live falando só das aulas de alongamento? Essa não é uma das Pode. lives. Só pessoal, essa daí. Fazemos uma fase de alongamento, eu trago figuras aqui, podemos sim. Leptospirosia é uma doença autoimune da pele, mas existe um reumatismo que vem junto, que é a artrite psoriásica, tá? A artrite psoriásica é do reumato e a psoríase é do dermatologista. Quando tem tudo junto, agimos em equipe, tratamos juntos, tá bom? É uma doença autoimune. Olha só, a Carla ali disse obrigado, Russo. E doutora, só me finaliza. Os médicos têm esse hábito de dizer estão proibidos de fazer. Eles usam essa palavra proibido. Tá certo? Claro, a gente está sendo ético, assim.
Mas é que nem você falou, né? Tem outro, que nem eu digo, mas tem as pernas, tem os braços. Tá com problema nas pernas, os seus braços tem que movimentar. Putz, vamos ser bem francos, né? A medicina está cada vez mais desenvolvida e é cada vez mais difícil a gente saber tudo. Então, eu tenho o maior respeito por todos os colegas que estão aí ralando nas suas profissões, mas tem alguns que não têm muito contato com essa área do esporte e que nem mesmo eles praticam esporte, então eles não conseguem se beneficiar, assim, se empolgar, se entusiasmar pessoalmente, né, com o exercício. Podem acreditar que sempre tem um exercício físico que pode ser feito,